e 12. Trabalhei em cima desse capítulo, a partir aqui do 11 até o 16, uma série de mensagens, onde em cada oportunidade que aqui estivermos, vamos estar buscando transmitir uma delas. Hoje, o nosso objetivo é falar sobre o propósito da liderança da igreja. O propósito da liderança da igreja, ou na igreja. Né? Então, vamos trabalhar isso. Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Geralmente, quando o pregador ele vai pregar, ele pensa, ele busca em Deus qual o assunto, o que de fato é a necessidade da igreja. Ele não pega qualquer mensagem e aplica meramente para fechar um espaço, meramente para cumprir ali a sua responsabilidade como pregador. Mas ele busca em Deus, busca no Espírito, saber de fato qual é a necessidade do momento, o que a igreja de fato precisa no momento. Nós vamos ler e depois vamos fazer uma apresentação de criança. Diz-nos assim: e ele mesmo, no caso Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, fazendo-nos aprender a sua palavra, fazendo-nos inculcar esta palavra e colocarmos em prática na nossa vida. Eu quero convidar a irmã Késia, que traga seu filhinho. Nós vamos fazer a apresentação do mesmo nesse momento. Tem sido rotineira na nossa igreja essa apresentação, essa consagração de crianças, né? Isso é muito importante. Implica dizer que Messia, eu falei Kessia, mas é Messia, isso. Implica dizer que a igreja também cresce biologicamente. E no início do nosso ministério eu ficava muito inquieto com os meninos correndo no templo, aquela coisa assim. Depois eu fui ver que é importante, né? Porque senão a igreja tem maior dificuldade em crescer. Já que ela não está crescendo no âmbito evangelístico, ela vai crescer no âmbito biológico, né? Então a irmã Messia, como é o nome do varão? Pedro Miguel, muito bem, nome de mexicano. Igreja, ponha-se em pé, aí você vai fazer a sua imposição de mão, abençoando aqui o Pedro Miguel, homem forte. Senhor nosso Deus, aqui está a tua filha, irmã Mércia, que diante da tua igreja, diante do teu povo, diante dos teus anjos, diante de ti, apresenta o seu filho, o Pedro Miguel. E ela vem, ó Deus, com o intuito de consagrar essa vida a ti, Senhor. E a tua igreja aqui faz esta parte de consagrar esta criança, dizendo a ti, Senhor, que esta vida pertence a ti. Do Senhor, que tu a cubra com as mais ricas bênçãos celestiais, dando um desenvolver forte diante dos homens e diante de ti. E que a criança que ora a tua igreja consagra, ela possa ser aquele que haverá de levar muitas vidas ao altar de Cristo Jesus, pregando a tua palavra
anunciando Jesus Cristo. Portanto, alçamos as nossas mãos sobre ela, abençoando, consagrando e dizendo: ser tu uma bênção diante do Senhor. Pedimos pela sua mãe, que a mesma possa dar a ela todo o subsídio para ela permanecer sempre nos teus caminhos, sem jamais olhar para a direita ou para a esquerda, mas unicamente para Jesus, autor e consumador da fé. Portanto, nós abençoamos a Mércia e esta criança, o Pedro Miguel, abençoamos consagrando em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pois, minha irmã, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Meus queridos, assentai-vos e vamos à nossa reflexão. O versículo 11 desse texto, ele diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele deu à igreja pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, doutores. Ou seja, Ele capacitou essas pessoas com dons, fazendo deles lideranças, pessoas capazes, para que estas pessoas, trabalhando na igreja, façam com que outras também alcancem o mesmo patamar. Do mesmo modo que essas pessoas, trabalhando fora da igreja, alcancem pessoas no mundo, tirando-os desse grupamento maior, do grupamento maior chamado mundo, e trazendo-os para o seio da igreja. É isso que vai o texto nos dizer, versículo 11 e 12. E no versículo 12, nós aprendemos 3 coisas que há uma necessidade no corpo, a igreja, o corpo de Cristo. A primeira coisa, ele diz que ele concedeu estes homens e mulheres habilitadas, pensando no aperfeiçoamento dos salvos. Veja o versículo 12, aí a sua primeira parte. Então não foi à toa que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, habilitou homens e mulheres, não foi à toa. Foi para que estes possam fazer o processo de continuidade na igreja, no corpo de Cristo, o aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento não se refere aqui, pelo menos aqui no texto, não se refere ao aspecto de santidade, mas ele está se referindo ao aspecto de capacidade operacional. Pastor, mas e aperfeiçoamento não tem a ver com santidade? Tem, mas eu estou dizendo que no texto ele está abordando diretamente essa questão da capacidade de operacionar, de trabalho. Todo crente, todo aquele que vem ao Senhor Jesus Cristo, ele recebe um chamado. E para a desenvoltura desse chamado, o Espírito diz, a palavra concede a ele dons. O que é dons? Uma capacidade administrada pelo Espírito, para que o crente possa então trabalhar na obra. Todos têm dons. Não há uma só pessoa aqui que recebeu Jesus como Senhor da sua vida, e que o Espírito Santo não tenha dado a esta pessoa, concedido a esta pessoa, pelo menos um dom, uma habilidade, uma capacidade, uma capacitação para que ele trabalhe na obra. Ah, pastor, então por que que tem muitas pessoas que ficam inativas? Fica indiferente à obra, ao ministério da obra. É porque essas pessoas, elas não se colocaram de prontidão para desenvolver esse dom. Pensemos Mateus 25, ali a parábola, não é, dos talentos. A um
aquele homem deu 5 talentos. A outro, ele deu 2 talentos. A outro, ele concedeu 1 talento. E diz: a cada um conforme a sua capacidade. Então, nenhum daqueles poderia se justificar dizendo: eu não trabalhei, eu não fiz, porque eu não tinha nenhuma capacitação. Ora, o que é o dom? O dom por si só, ele não fará a obra. Eu preciso me colocar à disposição, e aí virá aquilo que nós chamamos aperfeiçoamento. Eu acredito que você que construiu a sua casa própria, a não ser que você tivesse muito dinheiro, mas nós construímos a casa ao ponto de mudarmos. Mas nós tínhamos um desejo de fazer algo mais. Eu vou colocar aqui um porcelanato, mas nós mudamos de acordo com a nossa possibilidade de construção. E mesmo que você tenha feito a casa mais bela, completamente acabada, mas houve um dia que ela precisou de uma reforma, porque de um certo modo ela vai deteriorando-se. E o aperfeiçoamento implica dizer isso, uma reforma. Uma reforma que vai cada vez mais embelezando, cada vez mais chegando naquele seu desejo de ver a casa dos seus sonhos. A minha, ela precisa, eu digo, já não é mais nem de uma reforma, é de uma demolição para voltar a construir. Falando da minha casa mesmo, né, física. Porém, voltemos ao texto. Todos nós recebemos um dom. Pelo menos um. Mas como, pastor, eu vou aplicar? Eu sempre digo, olha, na igreja, observe onde está precisando de mão de obra. Se coloque à disposição. Está precisando lá no culto infantil. Eu vou trabalhar ali com as crianças. No primeiro dia, não vai ser aquela maravilha. Mas no segundo, no terceiro, na quarta, na quinta vez, você já vai ter uma noção se Deus te chamou para aquela área. Se você sentiu o prazer, depois do 5º dia, de trabalhar ali, Deus está te chamando. Mas você não pode já chegar achando que vai ser uma professora profissional, né? Você vai assumir aqui o púlpito e já pregar de uma forma excelente. Não, porque é o início, o dom precisa ser aperfeiçoado. Eu estava em um culto com a irmã Vânia, e eu achei um progresso muito grande daquela igreja, muito grande. A começar pelos meninos que estavam cantando. Eu estive ali dando uma força àquela igreja durante 2 anos, e quando eu a deixei, repassando ao obreiro, ela não estava tão à altura como está hoje. E muitos jovens iam cantando, e eu, nota 10. Mas houve um negócio, na hora do cântico, eles foram, um jovenzinho ali, novo na fé, eu creio, ele disse: olha, agora chegou o momento de devolver o seu dízimo ao Senhor. Aí eu cochichei no ouvido da Vânia: olha, se eu vou devolver o meu dízimo ao Senhor, então como eu vou devolver se é meu? Aí eu disse: olha, a Bíblia diz que o dízimo é do Senhor, então vamos devolver o dízimo do Senhor, não o meu dízimo. O dízimo não é seu, o dízimo não é meu, o dízimo é do Senhor, por isso que nós devolvemos. Aí eu falei para a Vânia: ó, Vânia, quanto mais você vai se aperfeiçoando, você não comete essas gafes. Mas uma irmã que estava dirigindo, eu admirei ali a habilidade dela. Eu disse: olha, já está bem aperfeiçoada. Por isso, o aperfeiçoamento, vou dizer algo
ele nunca terá fim. Pastor, terá, calma, ele nunca terá fim. Não vou pregar sobre o versículo 13, mas só para poder justificar a minha fala. O versículo 13 diz que esse aperfeiçoamento vai até que todos cheguemos. Aí ele vai dizer há 3 pontos. Todos, nunca chegaremos. Por quê? Quando a igreja ela está sendo aperfeiçoada na sua totalidade, chega um novo, amanhã chega mais outro novo, amanhã, e nunca esse todo vai estar no mesmo patamar de aperfeiçoamento. E até porque também, a cada dia que passa, a tecnologia, a evolução do ser humano, permite à igreja novas possibilidades ou aplicabilidade de seus dons. Quando começamos a Igreja Batista Memorial, era naquele tempo que existia o retroprojetor. Essa turma mais nova aí de 16, nem sabe o que é que eu estou falando, né? Então, o que é que eu fazia? Eu comprava aqueles plásticos, aquelas transparências, e escrevia os cânticos com o pincel. Escrevia. Ou então, ia naquelas máquinas Xerox, e lá eles imprimiam, eles faziam aquela impressão. E aí no mimeógrafo, nós colocávamos aquela parte, mimeógrafo não, no projetor, colocávamos ali, e o foco fazia o papel aqui, hoje do Datashow. Era uma dificuldade. Aí veio o Datashow. E assim, muitas tecnologias que deram a oportunidade da igreja expandir o seu corpo de dons, de ministério, de trabalhos. Então a igreja ela vai estar sempre nesta evolução, sempre. Não existia esse ministério aqui nas igrejas, o ministério de Libras. Foi aberto essa porta, e assim sucessivamente. E a igreja de hoje, ela será arcaica daqui a 20 anos, porque haverá novas tecnologias, colocando a abertura de novas frontes para a igreja. Então, meus queridos, o aperfeiçoamento, ele é permanente. Não importa qual seja a sua idade, a idade eclesiológica, ou seja, a idade de crente. Não importa o que você já fez, se você prega há muito tempo, o aperfeiçoamento, ele evolui-se, ele evolui. Hoje, eu lembro que quando eu sempre trabalhei com o programa de culto, e ali quando começamos a Memorial, eu tinha uma máquina de datilografia vermelhinha, e eu fazia o programa de culto naquela máquina de datilografia. Era uma dificuldade fazer. Quando eu terminava ali o protótipo, aí eu levava para xerocopiar. Não havia essas impressoras, né, como hoje. Levava, aí imprimia aquela porção de cópias, preto e branco, e entregava para a igreja. Hoje é Ctrl+C, Ctrl+V. Faz, sai tudo bonitinho. Ministério de projeção. Então, as portas, elas se abrem, dando a possibilidade de que você se engaje no trabalho, no aperfeiçoamento. Então não há como eu dizer, mas na igreja não tem o que eu fazer. Mas vamos já provar que tem sim. Porque este aperfeiçoamento, ele visa o trabalho interno como o trabalho externo. Vamos já expor isso aqui. Então, meus queridos, o aperfeiçoamento, ele visa a que todos se tornem líderes, se tornem perfeitos, como diz o versículo
13. Agora, pergunto a você, quanto tempo você tem, vou usar a expressão comum, de igreja, é uma expressão que todo mundo compreende, quanto tempo você tem de igreja? Segunda pergunta, quais os ministérios na igreja você está envolvido? Terceira pergunta, você desenvolve o seu trabalho nesses ministérios com maestria, com excelência? Pastor, eu tenho, desde mocinha, desde criança eu sou crente. Porém, eu não estou envolvido em nenhum ministério. Porém, eu não desenvolvo com maestria meu ministério. Mas o que diz o texto? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eu poderia até acrescentar mais uma palavra, de todos os santos. Deu para entender? Quem são os santos? A palavra santo, hagios, no grego, significa separados. Aqueles que Jesus tirou do grupamento maior chamado mundo e os colocou na igreja. Logo, se eu não estou sendo aperfeiçoado, não estou fazendo jus ao nome de santo, talvez eu nem seja um santo, porque na igreja está o trigo e o joio, está a ovelha e o lobo, diz a palavra, não é eu que estou dizendo. Se eu não quero ser aperfeiçoado, se eu não quero colocar a minha vida à disposição do aperfeiçoamento, do dom que o Espírito Santo me colocou, ou me deu, então provavelmente eu nunca recebi esse dom, provavelmente eu não fui colocado por Deus, não fui tirado do mundo e colocado na igreja. Vamos à parábola do joio e do trigo? Diz a parábola, um certo homem plantou um campo de trigo. E à noite, enquanto os seus trabalhadores dormiam, veio o inimigo e lançou uma semente ruim, o joio, no meio do trigo. E aí, quando ambos nasceram, os empregados daquele homem disseram: Senhor, tu não semeaste a boa semente? E como nasceu essa péssima semente? Um inimigo à noite semeou. Irmãos, o crente verdadeiro em Cristo, ele busca com sede, com ansiedade, este aperfeiçoamento, porque ele quer se apresentar, como diz Paulo, busca apresentar-te como obreiro aprovado. É de desconfiar do crente que não quer colocar-se à disposição do Espírito para esse aperfeiçoamento. Tem algo errado, irmão. Tem algo errado. E quem vai dizer que de fato estava errado é naquele dia, quando muitos à frente do Senhor dizem: mas Senhor, nós pregamos na tua rua, nas ruas, nós anunciamos o teu nome, nós expulsamos demônio, e ele vai dizer explicitamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade, eu nunca vos conheci. Irmãos, é hora de fazermos uma autoavaliação, esta avaliação individual. Que crente sou eu? O que eu estou fazendo no corpo de Cristo? Estaremos falando em uma destas reflexões sobre a justa operação. Não quero antecipá-la agora.
Mas vamos refletir nesta noite. Não vamos fazer como aquele homem. Oh, mas que mensagem boa. Se o fulano tivesse aqui para ouvir, essa mensagem é para mim. É para você que veio esta noite aqui. Você que está sentado em uma dessas cadeiras. Eu que estou aqui neste púlpito. Não repasse essa mensagem. Ah, se o fulano tivesse aqui, o irmão. É para você, é para mim. Se toque. Eu estou falando com você que está aqui neste auditório. Quanto tempo nós já temos ouvido de mensagem? Então, este é o aperfeiçoamento. Veja o que diz Hebreus capítulo 6. Ponha por gentileza aí. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Até quando nós vamos trabalhar com adultos como se eles fossem crianças? Adultos que após uma mensagem saem todo magoado do templo. O pastor foi muito duro, aquela mensagem. Não é o pastor que é duro, é você que é mole. Olha o que diz Hebreu. Deixa eu ir aqui para a minha Bíblia. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Agora eu não quero mais não. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo. Não entendi nada, pois eu vou explicar. O que Paulo está dizendo é que os crentes não cresciam, aí era preciso ficar naqueles mesmos ensinos de sempre, aquela mesma papinha, aquele mesmo mingauzinho, nunca podiam comer uma buchada, sabe, uma mão de vaca, sempre as mesmas coisinhas, É porque eu não sei, eu queria discipular, mas eu não fui discipulado, eu queria discipular, mas eu não sei, é essa mesma coisa aqui, sabe? Gente, se toque. Quantos anos eu tenho de crente? Quantos anos você tem? Já era para sermos mestres. Ele vai falar aqui, já era para sermos mestres, certo? Mas ainda estamos nessa de criancinha. Voltemos para o capítulo 5 de Hebreus, versículo 12, 5:12. Hebreus 5:12. Olha, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leites, e não de alimento sólido, de mantimento sólido. Meu irmão, é para estar, você pelo tempo, era para você estar pregando aqui nesse púlpito, é para estar, se aperfeiçoe, não fique na superficialidade, aperfeiçoe, se dê o luxo disso. Segunda coisa, Efésios capítulo 4, versículo 12, que vai nos trazer, é que ele diz que esses líderes, eles foram dados à igreja, primeiro, o propósito de Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos, dos salvos, depois, para a obra do ministério, Como explicar isso? Tanto a obra do ministério, como a parte C, para a edificação do corpo de Cristo. Para a obra do ministério, eu compreendo esse texto, que está se referindo ao trabalho cristão
fora das quatro paredes. Aquele trabalho executado por cada membro ou pela própria coletividade, mas contanto que seja lá fora, ganhando pessoas, levando a palavra, levando o conhecimento de Cristo às pessoas. E por que o aperfeiçoamento? Porque nós poderemos levar a palavra de várias formas. As meninas fizeram aqui uma coreografia, né? Espetacular. Isso feito numa praça pública chama a atenção dos transeuntes, as pessoas que estão ali. É um ponto também para se pregar o evangelho. E elas estão se habilitando. Espetáculo, coisa maravilhosa. Mas onde elas podem se aperfeiçoar? Em muitas coisas. Uma delas é que na coreografia, todo gesto que você faz, ele deve fazer parte da coreografia. Então, meninas, pare de estar ajeitando o cabelo na hora da coreografia, certo? Qualquer movimento que você for fazer tem que ser parte da coreografia, porque é o corpo que está falando, a dança está falando, tá? Então vou até tomar o posto da Ubiraci, né? Eu vou ser o coreógrafo agora da igreja. Só estou aqui mostrando para vocês. Sempre nós estamos neste aperfeiçoamento. E ele diz para a obra do ministério, ou seja, a obra fora da igreja. Aí eu respondo aquela pergunta que eu falei no ponto principal. Mas eu não sei onde trabalhar na igreja. Meu querido, o trabalho da igreja, ele não é feito só aqui, não. Ele é feito lá fora. E é o trabalho que nós poderíamos dizer primário, principal. Levar o evangelho às vidas. Eu tenho amigos, colegas de trabalho, colegas de estudos, vizinho, parentes, que ainda não receberam a Cristo. Está aí o meu campo missionário, certo? Então todos nós temos que buscar o aperfeiçoamento para falar do evangelho às pessoas, ganharmos pessoas para Jesus. A questão é que a igreja, ela comete um grande erro, mostrando os postos de trabalhos somente aqui, dentro, na hora do culto. E ela não abre a visão da sua membresia. Olha, aqui o culto é só uma demonstração de exaltação ao Senhor pela felicidade que Ele fez com que passássemos uma semana abençoada. O nosso trabalho é lá fora. O trabalho é lá fora. Aqui é só adoração, exaltação ao Deus eterno. O trabalho é lá fora. Mas às vezes nós queremos achar que o trabalho final é aqui, ou que o único trabalho é aqui. A Carol, a moça aqui que fotografa, que filma, que faz ali os pequenos filmes para projetar, né? Muito bom. Eu nunca disse, Carol, pegue um celular, uma máquina filmadora ou coisa dessa natureza e vá fazer. Nunca. Quem tem que dizer é você se apresentando ao Espírito. Senhor, eu quero trabalhar, seja dentro, seja fora da igreja. Me mostra, Senhor. E o Espírito vai mostrar a você. Olha, pois eu já tenho o seu local de trabalho. É isso. Agora, irmãos, se eu não tiver predisposto a trabalhar, o Espírito não vai me falar. Então ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério.
Letra C, terceiro ponto, para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento e agora edificação. Podemos até voltar um pouquinho. Existe em cada edificação a base, o alicerce, que é feito de várias formas. E aquele alicerce é o que garante a robustez e consistência daquilo que será construído sobre ele. Se você faz uma construção imponente, bem forte, porém o alicerce mal feito, não adianta, ela vai ruir, ela vai cair. Então, tanto o alicerce como a edificação tem que estar nas suas proporções devidas. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele olhou para a sua igreja, ele mirou e disse: eu quero que esta igreja seja edificada desta forma. Eu quero dizer a vocês que eu estou num processo de pensamento. Qual é a igreja que de fato, na minha visão, gostaria que fosse a primeira igreja? Sabe, faz dias que eu venho martelando, buscando a Deus, Senhor. Porque assim, eu vejo muitas igrejas que elas são crescidas, é como um corpo humano. Existem pessoas que ele cresce, ele chega a 1,90 m, quase 2 metros de altura, porém não tem saúde, cheio de doenças. Já outras pessoas que não crescem, ele fica baixinho, mas uma saúde de ferro. A igreja ela tem que crescer, porém ela tem que crescer com saúde. E o que eu vejo em algumas igrejas crescentes é que elas são cheias de pessoas, porém estas pessoas são vazias na questão da capacitação, da edificação. Quando você pede ou você vai conversar com elas, e que entra nas coisas no âmbito espiritual ou do conhecimento da palavra, você vê que elas são vazias. Eu gostaria muito que a primeira igreja ela crescesse, mas também não só numericamente, mas em qualidade, em eficácia e eficiência. Uma igreja capaz de dizer: olha, o pregador da noite faltou, já ter 30 ali, me põe lá, eu quero ir, eu quero substituir. A queima-roupa. Aquela igreja que no domingo, no decorrer da semana, chegasse 10 mensagens: pastor, me põe aí para cantar, eu quero cantar domingo. 10 irmãos. Eles: ô irmão, não tenho condição não, vou fazer o seguinte, eu vou botar 5 essa semana e 5 no outro. Aquela igreja que dissesse assim: olha, nós precisamos de 20 pessoas para fazer um evangelismo, apresentasse ali 80, eu quero ir. Eu disse: ô irmão, eu vou ter que, mas só dá para levar 20. E ali os 60 ficassem meio chateados: mas pastor, eu quero ir, dê um jeito para mim ir, pastor, eu quero ir evangelizar. Pessoas habilitadas. Pessoas habilitadas. No Kadosh Mulher, eu disse: eu não vou palestrar, eu vou formar o material e distribuir entre as irmãs, para começar a formar mulheres palestrantes na nossa igreja, mulheres que possam assumir um púlpito e trazer um estudo, uma palestra de fato, mulheres que possam ser convidadas por todas as igrejas para palestrar. Nós não temos. Precisamos. E a queima-roupa lá, eu passei uma palestra para a Laine, e ela nem tutubiou, só fez pegar aqui e aplicou. Eu disse: olha aí,
Tem pessoas que nem dizem, não faz, pastor, não faça isso comigo, não. Em 2008 eu assumi uma igreja a título de interinato para ajudar, uma igreja centenária. Foi difícil. Quando eu fiz a escala de oportunidade que afixei ali, irmãos, chega, pastor, não faça isso, você me colocou para dirigir o culto. Irmão, você tem quantos anos de igreja? 25. Você nunca dirigiu um culto? Não. Pois agora você vai dirigir. Não, pastor, ó, aqui é igual Pilatos. O que eu escrevi, está escrito e acabou. E aí eu fui ministrar um curso de como dirigir um culto, de como preparar um culto. Meus irmãos, já era tempo, como diz Hebreus 5, sermos mestres. Já era tempo para na quinta-feira você dizer, pastor João Pedro, desça daí que essa semana eu que vou ministrar o estudo, e trazer um estudo mesmo aqui que os irmãos saíam. Já é tempo. Saia daqui nesta noite dizendo, tudo o que o pastor João Pedro falou é verdade. Não saia daqui dizendo, pregação chata. O corpo de Cristo precisa ser edificado, irmãos. Já pensou? Cadê o Isaac? O Isaac está lá fora. O Isaac, ele foi quebrar uma cerâmica no banheiro dele, e estava de chinelo, e caiu um cacozinho de cerâmica ali em cima do dedo, aqui do pé dele, né? Estava o terceiro dedo ali, e o dedo do Isaac quebrou ali o nervo, a musculatura, aquela coisinha do nervo, aí o dedo ficou morto, né? Ficou morto. Parece insignificante, mas aquele dedo morto vai impossibilitar o Isaac de jogar agora futebol descalço. Ele vai atrapalhar aquele dedo, não vai mais dar certo. Então, irmão, todas as partes do seu corpo são importantes. Todas. Onde eu estou querendo chegar? Para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Olha, o nosso corpo humano, você não quer perder um só dedo. Se você perder um dedo da mão, você tem os outros, mas você não quer perder. Não quer perder. Nós não queremos perder nada do nosso corpo, a não ser a barriga quando está grande. Mas de membros, ninguém quer perder. Do mesmo jeito é Jesus Cristo. Ele quer que todos os membros do corpo dele, a igreja, sejam aperfeiçoados, sejam edificados, trabalhados. Jesus não quer que você seja um dedinho do pé morto, não. Ele quer você ativo. Ele quer você operacional. Ele não quer ninguém sentado de domingo a domingo, olhando para o pastor João Pedro, olhando para o grupo Libertação. Não, Ele quer você ativo. Porque a doutrina em 1 Coríntios capítulo 12 diz que todos os membros são importantes no corpo. Jesus Cristo considera desta forma. Então Ele quer a edificação do seu corpo. Primeiro andar, segundo, terceiro, tudo perfeito. E a igreja tem um crescimento ininterrupto. A questão daquilo que não bateu, a figura do corpo, a alegoria do corpo com uma igreja,
é que o corpo humano ele chega a um limite de crescimento. Uns crescem 1,50 m, outros 1,70 m, outros crescem até 2 e pouco, aí para. Mas a igreja não, ela continua neste crescimento. Falava aqui hoje com a irmã Alzair. Irmã Alzair, eu estou angustiado. Vem aqui, tá com as nossas igrejas batistas. Eu vou pegar a nossa igreja. Porque nós sofremos de uma doença chamada os 120. Nós abrimos uma igreja com aquele pensamento, quando nós estivermos aqui com 120 membros, nós seremos uma igreja grande. E ela luta. Quando chega nos 120 membros, aí ela atola, ela emperra, não vai mais de jeito nenhum. Não estou fazendo críticas. Há uma determinada igreja, porque é a nossa igreja, a igreja batista, não estou me referindo apenas a essa igreja local, mas as nossas igrejas batistas. Fazemos uma conferência de aniversário de ano em ano, e eu tenho que tirar isso da minha mente. Eu chego, e aí eu confiro quantas cadeiras tem em cada ala, nesse sentido, e quantos tem assim, aí verifica, eu faço a somatória. Aqui tem 140 membros, tem 135 membros. Ontem eu fui à congregação, à Igreja Batista Manaim. Sabe quantos membros tinha ali, Gilberto? Ali tinha 135 membros, 135 pessoas ali. Como que você sabe, pastor? Porque eu contei os bancos, olhei quantas pessoas pegavam, total de cadeiras. É bonito, um culto bonito, muito animado. Não estou criticando o adversário, mas só que no próximo ano é a mesma coisa, mesma coisa. Assim a vida também da primeira igreja. Gente, quando nós vamos quebrar a maldição dos 120? Pensamos que a igreja é crescente, para vermos isso aqui lotado. Gente ali, gente querendo entrar e... Mas, porque esse é o último culto. Já teve o primeiro culto, o segundo aqui já é o terceiro. Não cabe mais ninguém não, o bombeiro não deixa mais entrar não. Aí a Ana Lúcia volta para casa triste, vá assistir lá, né, pelo YouTube, porque não dá mais para ser presencial não. Aí os atrasados vão embora assistir através do celular. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Ou então, já está aqui cheio de crente, mas chegou os visitantes, aí diz, Edson, vai embora com a Lígia para assistir de casa, os visitantes querem assumir o seu lugar. Solimar, vai embora com a Janaína, porque tem 2 visitantes que querem os assentos aí. Não cabe mais ninguém. Vamos mandar primeiro os que moram mais perto, é o Zé Luiz com a Lídia. Manda eles embora, vamos para casa. Assistir o culto lá, porque já tem visitante aqui, descrente, que quer o lugar de vocês, não cabe mais ninguém. Ô igreja boa! Aleluia, irmã Lídia! Essa é a igreja. Vamos pensar em crescer, irmãos. Então Jesus, Ele quer o aperfeiçoamento dos salvos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Saia daqui hoje, dizendo, eu venho para a segunda mensagem que o pastor vai pregar sobre isso aí. Não saia daqui dizendo, eu fui muito ofendido, eu fui muito ofendida, eu não venho mais. Quando for o pastor João Pedro pregando nessa série, eu não venho. Pois nós vamos orar, para que toda vez que o pastor João Pedro for pregar nessa série, que você não vir, vai dar uma diarreia. Meus irmãos, é sério, vamos crescer em todos os aspectos, não vamos ficar na superficialidade. Então, relendo o texto para finalizarmos, joga novamente aí.
O 11 e o 12, só para fixar, o 11 e o 12, Jesus deu uns para apóstolos, depois nós vamos comentar na próxima mensagem isso aqui. Outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e doutores. Esse e doutores não implica dizer que a lista finaliza aí. Não. Paulo não ia estar citando todos os dons. Tá? Então ele pegou alguns, só para demonstrar isso aí. Depois nós vamos estar explicando o porquê que ele pegou esses aqui. Querendo. Era o desejo de Cristo, era o querer de Cristo. Eu não vou dizer é o querer de Cristo. O aperfeiçoamento meu e seu, nosso aperfeiçoamento, pois nós somos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Então, irmãos, Deus se chama. Deixa eu dar só em poucas palavras, um rápido testemunho sobre o meu chamado ao pastorado. Como já falei outrora, com 3 meses eu já estava pregando os cultos, ar livre desta igreja, quando jovem. Aí passei também a pregar no púlpito, logo daqui da igreja. E alguns irmãos diziam para mim: olha, você tem que ir ao seminário, você tem um chamado para ser pastor. Mas eu não queria ser pastor. E isso durou, fui para Brasília, fiquei lá um bom tempo em Brasília. De lá fui deslocado pela empresa para a Imperatriz, fiquei. Mas chegou um dia que Deus falou comigo poderosamente. Ele não falou tirando o material, não. Ele me concedeu o material. Só para você ter uma ideia, como funcionava, quando nós fomos trabalhar lá em Imperatriz, pela empresa, a empresa alugou uma casa, era uma mansão, para 5 pessoas, era eu e mais 4. E ela bancava de tudo, desde a nossa alimentação, perfume e tudo. Só para você ter uma ideia, havia um camarada lá, que ele em vez de botar ele botava era perfume, ele ficava para poder perfumar a casa, perfume. Você vê como era a coisa, o negócio era coisa boa. Mas em meio àquela situação boa, em uma tarde, eu estava no Piquiá, Solimar sabe ali onde é, no Piquiá de cima, e tinha um Piquiá de baixo. Eu estava fiscalizando as notas fiscais de um descarregamento de minério de ferro, da hematita. E lá embaixo no Piquiá, estava havendo um culto, e o pregador, ele leu João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. O som, ele vinha, aí o vento tirava, mas como eu conhecia perfeitamente o versículo, eu completava ali as falhas do versículo que o vento tirava. Irmãos, naquele momento, Deus falou comigo, sabe? Eu me retirei e comecei a chorar. Ali Deus falou nitidamente para mim, dizendo: volte e vá ao seminário. Volte e vá ao seminário. E ali, quando eu cheguei, eu era o segundo na hierarquia da empresa, que eu falei para o primeiro. Ele disse: rapaz, eu sabia que tu não ia ficar aqui muito tempo, com esse negócio de crente. E ele disse para mim essa frase: eu não entendo esses crentes, aqui tu tem tudo, aqui tu pode crescer, aqui tu pode evoluir, e o que é que falta mais para ti, João Pedro? Eu não entendo esses crentes, agora tu vai embora daqui para fazer seminário, para ser pastor. E eu disse: não tem como você entender, não posso explicar para você. E eu vim. Irmãos, eu sofri no seminário. Eu sofri. Não vou explicar isso não. O Clemilton não sabe o que é sofrimento. O Júnior de Tarso não sabe o que é sofrimento. Eu sofri.
Mas eu disse, pode dar sangue no meio da canela, mas eu vou aceitar o desafio, o chamado. Então, queridos, se você estiver atento, o Espírito ele vai chamar você. Não estou dizendo para o pastorado, mas para a obra do ministério, para o desenvolvimento, para o aperfeiçoamento. Não seja surdo, abra o seu ouvido ao Espírito. Vamos orar? Deus eterno, aqui está o teu povo, a tua igreja. Nós precisamos ser aperfeiçoados, nós precisamos ser edificados, nós precisamos nos dispor à obra do ministério, Senhor. Que esta palavra, ela não caia por terra, mas que ela penetre ao íntimo de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que aqui estão, daqueles que estão a ouvir pelas redes sociais. E coloquemo-nos como Isaías perante a tua glória, a tua majestade. Eis-me aqui, envia-me a mim. E assim, ó Deus, esta tua igreja possa crescer em número, ela possa crescer em santidade, ela possa crescer em eficácia, Senhor. Abençoa o teu povo, que não fiquemos satisfeitos com as migalhas, mas possamos fazer parte da tua mesa, do teu banquete, Senhor. Ó Deus, assim como Jesus chorou olhando para Jerusalém, eu creio que muitas vezes o Senhor chora olhando para nós, o quanto temos sido ingratos pelas bênçãos que o Senhor tem oferecido a nós, e nós temos deixado passar por largo. Abençoa-nos, ó Deus, que a tua igreja se predisponha a esse grande chamado. Rogamos em nome de Jesus, amém. E eu pergunto se há entre nós alguém que, ouvindo esta palavra, você até já veio decidido a tomar o seu compromisso com Cristo nesta noite. No meu primeiro olhar, eu só vi os crentes, mas pode ser que eu tenha visto de maneira errada. Se você quer receber Cristo nesta noite como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer agora. Vim ser aperfeiçoado, edificado por Ele. Você vai só levantar uma de suas mãos. Alguém entre nós? Eu creio que não consigo contemplar o rosto de nenhum convidado que não seja já evangélico, mas se houver, o convite é feito. Você vai só levantar uma de suas mãos e eu estarei orando por você. Não há. Pois bem, irmãos, vamos às partes finais do nosso programa.